Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Pleno homenageia Rubens Aprobato, ex-presidente da OAB Nacional. Mais de 100 entidades se unem à OAB contra a reforma da Previdência. OAB e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia firmam compromisso pela advocacia. Ordem dos Advogados reforça a campanha Bagagem Sem Preço para este ano de 2017 e questiona na Justiça a autorização da ANAC para cobrar taxa. Presidente nacional da OAB afirma não ser possível abrir mão de recursos em favor das empresas de telecomunicações. E mais, 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira acontece em novembro. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A sessão de abertura do ano jurídico do Conselho Federal da OAB foi no último dia 14 de fevereiro, em Brasília. Os conselheiros federais de todo o país prestaram homenagens a Rubens Aprobato Machado, ex-presidente da entidade, que faleceu no ano passado. A primeira sessão do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil de 2017 começou com homenagem a Rubens Aprobato Machado. O jurista foi presidente do Conselho Federal da Ordem no período de 2001 a 2004, secretário de Justiça do Estado de São Paulo, membro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entre outros cargos de importância pública. Tinha verdadeiro amor pela OAB. Eu lembro do Aprobato me ligando 2, 3, 4 horas da manhã, ele não parava, ele ficava o dia e a noite pensando em ordem, criando ideias, enfim, sempre com essa intenção de valorizar o advogado e fortalecer a nossa instituição. A conselheira federal Márcia Machado, filha do homenageado, se inspirou no pai ao escolher a carreira na advocacia. Ela recebeu uma lembrança em nome do Conselho Federal em memória ao jurista, que faleceu em novembro de 2016. Senti muito orgulho da diretoria do Conselho Federal, dos conselheiros federais, de estarem fazendo essa homenagem ao meu pai, relembrando tanta coisa que foi feita por ele. E realmente acho que nós estamos começando o ano aqui, o ano do Conselho Federal, sob inspiração muito boa, inspiração de grandes valores. 3 novos membros foram empossados pelo presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Manuel Dantas, seccional do Distrito Federal, Diego Dávila, do Amazonas, e Marcelo Fontes de Oliveira, do Rio de Janeiro. A sessão é maravilhosa, né? Porque participar de um colegiado onde as principais questões do país passam por ele, né? E participativamente dessas discussões e das decisões, para qualquer cidadão seria um motivo de júbilo. A ordem tem sido vista como ela sempre foi muito importante, mas agora está se tornando de conhecimento não apenas técnico, mas público, a importância e relevância que a Ordem dos Advogados e os advogados têm para a manutenção da cidadania. A gente espera colaborar com isso. O Conselho Federal da OAB é a entidade máxima de representação dos advogados brasileiros e responsável pela regulamentação da advocacia no Brasil. Ela cuida das causas da sociedade e da valorização do advogado para melhorar a sociedade como um todo. Estamos cada vez mais certos que sem o cumprimento das leis, que deve valer para todos em nosso país, das garantias constitucionais e da defesa da prerrogativa dos advogados, que são os profissionais da liberdade do cidadão, nós não teremos uma democracia e um Estado de Direito dignos desse nome. A primeira sessão plenária de 2017 contou ainda com a presença do presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Ele assinou um termo de compromisso pelas prerrogativas da advocacia. O mês de fevereiro foi marcado com uma parceria inédita entre as duas grandes entidades brasileiras. No plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente da instituição, Cláudio Lamáquia, e o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva, assinaram um termo pelo cumprimento das prerrogativas da advocacia. Lamáquia destacou a importância do ato. Quando temos atos de tamanha importância quanto este, nós temos procurado realizar as assinaturas dos respectivos documentos na sessão plenária do Conselho Federal, exatamente para demonstrar
à sociedade, demonstrar àqueles que estão com a OAB firmando estes compromissos da importância que damos para um ato como este, porque ele reconhece, como disse no início, de forma definitiva os termos do Estatuto da OAB, da Lei 8.906. Com o termo, o CONFEA se compromete a observar plenamente os princípios do Estatuto da Ordem dos Advogados, principalmente no que se refere aos honorários de advogados que prestam assessoria jurídica no órgão. O documento também exclui oficialmente o controle de ponto e registro de frequência para advogados da Procuradoria Jurídica. O vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Teles, também falou sobre o texto do contrato. Para ele, é uma conquista de grande alcance. O sistema CONFEA tem cerca de 1,5 milhão de profissionais. A recente parceria com o CONFEA levou a Ordem a buscar novos acordos com outros conselhos brasileiros. Eu quero registrar que, a partir dessa assinatura do termo de compromisso com o CONFEA, o Conselho Federal vai também trabalhar junto aos quase 500 conselhos que nós temos em toda a federação, os 500 conselhos de classe, para que os advogados de todos esses conselhos também venham a ter respeitado o seu direito aos honorários de sucumbência. Dias depois da solenidade, a equipe da TV OAB esteve com o presidente do CONFEA. O dirigente do conselho fez questão de frisar que as duas profissões caminham juntas na busca por uma sociedade mais justa. O exercício da profissão de engenheiro agrônomo, são caracterizados pelas realizações de interesse social e humano. Então, o interesse social do humano vai estar sempre relacionado com o exercício da engenharia e da agronomia e, consequentemente, com os interesses que a OAB sempre defendeu, da democracia, da liberdade, mas também do interesse da sociedade, do interesse humano. Isso é o ponto que eu vejo, é a chave que liga a engenharia e a agronomia com a Ordem dos Advogados do Brasil, o CONFEA e a OAB. Como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, José Tadeu enfatizou a relevância da carta no que se refere aos honorários de advogados que prestam assessoria jurídica no órgão e a retirada da obrigatoriedade do controle de ponto e registro de frequência para advogados. A gente acompanha o judiciário, muitas vezes as audiências atrasam e às vezes já adentra a noite e os advogados não estão lá exercendo a atividade deles. Eles não podem sair dali e ir correndo para a empresa dele, lá para o órgão, colocar o dedo lá e marcar o ponto dele. Então, nada mais justo que dê essa liberdade para que ele possa exercer o trabalho dele, exercer a profissão dele, exercer a missão dele, sem ter esse tipo de preocupação. A 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro de 2017. A cidade que sediará o encontro foi anunciada durante a reunião do Conselho Pleno da OAB, em Brasília. Anuncio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, a escolha da cidade de São Paulo como sede da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A maior cidade do país sediará o mais importante encontro da Advocacia Nacional. São Paulo já recebeu a conferência em 2 oportunidades. Em 1960, quando o tema central foi a missão do advogado no mundo contemporâneo, e em 1970, quando a contribuição do advogado para o desenvolvimento nacional guiou os debates. Cerca de 50 anos depois, advogados e advogadas de todo o Brasil e de várias partes do mundo vão se reunir para debater o tema. Em um nós somos todos e em todos nós somos um. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, fez uma breve exposição sobre a estrutura do evento e falou das facilidades de acesso à cidade. São Paulo tem o seu DNA construído pelo DNA do brasileiro. Não há terra no Brasil que não tenha participado da construção de nossa cidade. Por isso, São Paulo tem uma vocação para receber a todos. Esse é um momento muito importante, não só para a advocacia paulista, mas eu diria para o Brasil, para a cidadania.
O país passa por um momento muito delicado e na conferência normalmente são discutidos grandes temas. E esse é um momento muito importante para todos nós. Anteriormente chamada de Conferência Nacional dos Advogados, o evento agora será denominado Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, após a alteração proposta pelo conselheiro federal do Paraná, Flávio Pansieri. A mudança foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB. A mudança do nome da Conferência Nacional dos Advogados para a Conferência Nacional da Advocacia tenta atualizar a ordem dos advogados do Brasil a um momento histórico de construção de igualdade entre homens e mulheres de forma efetiva. Este é um momento simbólico para a advocacia brasileira, seja em razão do papel que a mulher ocupa hoje no cenário jurídico nacional, mas também pelo número de advogados e advogadas militando no cotidiano da advocacia brasileira. E isso me parece relevante, significativo, mostra o papel de vanguarda que tem o Conselho Federal e que, felizmente, compreende essa pluralidade de ideias e de participação entre homens e mulheres para a construção de um Estado mais forte, de um Estado que possa compreender a desigualdade e, a partir dessa compreensão, construir uma forma de igualdade e participação de todos na construção da democracia. A OAB São Paulo já iniciou os preparativos para a conferência, que será realizada no pavilhão de eventos do AMB este ano. O presidente da seccional paulista aproveitou para fazer o convite aos profissionais da advocacia. Você, advogada e advogado de todo o país, agende aí. Dia 27 de novembro, início da nossa Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Estaremos lá para servi-lo nessa grande festa da advocacia e da cidadania do país. E no próximo bloco, o Conselho Federal da Ordem reforça em 2017 a campanha Bagagem Sem Preço. O objetivo é preservar os direitos dos consumidores contra a resolução proposta pela ANAC. Nós voltamos daqui a pouco. A campanha Bagagem Sem Preço ganha força neste ano de 2017. O objetivo da ação é para colher assinaturas contra a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que quer acabar com a franquia de bagagem. A resolução proposta pela ANAC prevê que as companhias aéreas poderão cobrar por qualquer volume de bagagem despachado pelos passageiros em voos domésticos. As empresas não serão mais obrigadas a oferecer uma franquia que hoje é de 23 quilos para voos nacionais e 32 quilos para voos internacionais. A norma traria prejuízos ao consumidor. Essa resolução, essa medida, não impõe às empresas e transportadoras e operadoras a redução do preço das bagagens. Isso, então, vai causar um dano, porque, além de beneficiar as transportadoras, porque vagando espaços. Então, por isso que nós pedimos à população, à cooperação, que se dê conhecimento dessa campanha, que participem assinando no site da OAB, e prejuízo ao consumidor. Pensando em preservar os direitos dos cidadãos contra os abusos do poder público e econômico, a Ordem dos Advogados do Brasil lançou a campanha Bagagem Sem Preço. Essa campanha visa alertar o consumidor para o dano que está vindo em prejuízo dele. Então, para isso, tem um site na internet, no site da OAB, onde todos os consumidores devem assinar em repúdio a essa resolução. As assinaturas já estão sendo colhidas através do endereço eletrônico bagagemsempreço.oab.org.br. A
A entidade máxima da advocacia brasileira se posicionou contrária à anistia de multas ao setor de telecomunicações. O projeto de lei da Câmara foi aprovado no fim de dezembro do ano passado, passou pelo Senado e agora aguarda sanção presidencial. Fomos às ruas perguntar: é justo abrir mão de recursos em favor de grandes empresas? Não, eu não acho justo. Acho injusto. Não, não acho justo. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também não acha justo e tem afirmado ser contrário à anistia de multas ao setor de telecomunicações, como prevê o projeto de lei da Câmara dos Deputados. O PL foi aprovado em dezembro do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado Federal. Lamáquia aposta no bom senso do presidente Temer para barrar a proposta. Ele ainda avalia que neste momento de tensão econômica e aumento do desemprego, o perdão às dívidas bilionárias das companhias com a União é um desrespeito com a nação. Para a população, o valor não deve ser perdoado, pois ele pode ser revestido em benefícios. Todo recurso, ele tem uma finalidade. Então, se você perdoa uma dívida, em contrapartida, algum benefício de outra pessoa está sendo cortado. E isso que deixa mais injusto ainda. Não só isso, tem que começar a formar um histórico de perdão de dívidas, principalmente de grande volume, pode justamente ter aquele jeitinho brasileiro, você esperar acumular um grande valor, um valor que se torne de um jeito que não dê para pagar, justamente para ter uma moeda ali para poder negociar um futuro perdão de dívida. A dívida do setor gira em torno de 100 bilhões de reais. O montante seria a soma das multas e da estimativa de valor dos ativos usados e administrados pelas teles desde a concessão do serviço. Não acho justo, porque nem as nossas dívidas pessoais são perdoadas, né, pelo governo, então não acho justo. Ainda mais a gente vai ser lesado por conta das operadoras, porque elas não apresentam para a gente um pacote realmente que seja justo, né? O texto aprovado já está na mesa diretora do Senado. Ao que tudo indica, será enviado em breve para a sanção do presidente Michel Temer. Entre os dias 27 e 31 de março, a Ordem dos Advogados do Brasil realizará em todo o país audiências públicas para debater a reforma trabalhista. O objetivo é chegar a um consenso sobre o tema na advocacia brasileira para impedir retrocessos sociais. As 27 seccionais da OAB vão realizar a audiência com a participação de representantes da sociedade civil e interessados no tema, para colher propostas e posições. Os relatórios serão apresentados no Conselho Pleno da OAB Nacional. No dia 14 de março, um ato contra a reforma da Previdência será realizado na sede da OAB Nacional, em Brasília. Representantes da Diretoria Nacional da Ordem, presidentes de seccionais e conselheiros federais vão se unir a entidades da sociedade civil contra os retrocessos previstos no texto em análise. No mês de março, a Escola Nacional de Advocacia, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, oferece cursos telepresenciais de temas relevantes do direito. Serão 5 cursos ministrados ao vivo que abordarão temas como direito imobiliário, novo Código de Processo Civil e direito de família. As aulas são realizadas nas sedes das escolas superiores de advocacia ou na OAB de cada estado. A taxa de inscrição também varia de acordo com a localidade. Para saber mais informações, basta acessar o site aasp.org.br. E depois do intervalo, saiba quais as ações realizadas pela Ordem dos Advogados do Brasil para ampliar o debate sobre a reforma da Previdência. Nós voltamos já já. Assuntos importantes para toda a sociedade brasileira foram discutidos durante a primeira sessão plenária do ano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre eles estava a reforma da Previdência. O tema está longe de ser esgotado e o Conselho aprovou redação da Carta Aberta sobre a PEC 287 de 2016. O documento foi entregue ao governo federal. Veja na matéria. O Conselho Pleno da OAB aprovou a redação final da Carta Aberta sobre a reforma da Previdência elaborada em janeiro.
O texto é contrário aos termos da PEC 287, anunciada pelo governo federal em 2016. Durante reunião no dia 14 de fevereiro, conselheiros, presidentes das seccionais e diretoria da Ordem reafirmaram que o tema necessita de um debate amplo. A reforma da Previdência, o tema reforma da Previdência, ele precisa de um amplo debate, sim, que nós precisamos evoluir, que nós precisamos saber exatamente se temos ou não temos o déficit. No entendimento nosso, pelo que recebemos hoje, não há um déficit na Previdência. A Comissão Nacional de Direito Previdenciário elaborou a carta em conjunto com as demais entidades. O trabalho foi elogiado pelo presidente da Ordem. Eu quero saudar o trabalho desenvolvido pelo presidente da comissão, pelo presidente Chico Couto, por todos os membros, porque, de fato, eles estão absolutamente envolvidos com esse tema desde o primeiro momento e, notadamente, desde o momento que estiveram conosco, estiveram com a diretoria, e nós percebemos que havia um entendimento quase que uníssono nesse sentido no Brasil todo, no que diz respeito a uma proposta de previdência que ela seja justa, né? Ainda durante a reunião, o diretor tesoureiro Oneildo Ferreira lembrou que dados levantados pelo próprio governo federal enfraquecem as justificativas da PEC 287. No PNAD, nos dados do banco de dados do próprio governo, do próprio IBGE, tem os elementos suficientes para demonstrar o equívoco dessa proposta de reforma. Como já foi dito por nosso presidente, uma expressiva parte da federação fica aquém do ponto de corte do patamar mínimo exigido de idade para aquisição de um benefício previdenciário, seja ele através da LOA, seja ele através de aposentadoria. A relatoria do tema ficou com a conselheira Eduarda Mourão. Ela destacou que os termos da carta contribuem com as premissas da OAB em defesa da cidadania e dos direitos sociais e que a reforma proposta pelo governo fere a igualdade e a dignidade humana, ignorando as extensões territoriais continentais do Brasil. Outros pontos que destaco são redução do valor geral das aposentadorias e a precarização da aposentadoria do trabalhador rural. Neste caso, destaco que também, da mesma forma que há a desigualdade de gênero, atinge as trabalhadoras rurais, que hoje 80% delas exercem atividades rurais de forma não remunerada, suas dificuldades em contribuir serão maiores. Entre as propostas do governo federal é igualar a idade de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres e outras categorias, como trabalhadores rurais. A medida acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. O governo pretende aprovar a reforma da Previdência até o final de março na Câmara dos Deputados e terá a votação concluída até junho no Senado. E nós seguimos falando sobre a reforma da Previdência. A Ordem realizou um debate de consolidação das propostas à reforma no último dia 31 de janeiro. Além das comissões de direito previdenciário da Ordem, participaram do evento dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. A OAB Nacional encerrou o mês de janeiro com uma rodada de discussões visando consolidar um conjunto de propostas à reforma da Previdência Social, anunciada pelo governo federal pela PEC 287. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, abriu o encontro e foi enfático ao dizer que a reforma é um prejuízo para a sociedade. A própria reforma que se está agora a pretender aprovar, esta que foi apresentada pelo governo, ela não pode ser aceita, ela é inaceitável na medida que ela traz, como disse, um retrocesso e impõe um sacrifício muito grande. Participaram, além das comissões de direito previdenciário da OAB Nacional e de todas as seccionais, dezenas de entidades representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. Em um esforço legislativo, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia, destacou que a mobilização social terá efeito se for feita com urgência. Extremamente importante a participação da OAB, porque é ponta de lança da sociedade. Nós esperamos que toda a sociedade acorde para a realidade, que essa reforma que foi apresentada pelo governo é o desmonte da Previdência Social. Infelizmente, a sociedade não acordou para essa realidade. Durante o encontro, foi apresentado um estudo amplo e aprofundado sobre a reforma.
Além disso, foram discutidos diferentes pontos de vista, como a falta de comprovação do déficit na Previdência e a idade mínima para a aposentadoria. O documento servirá para orientar as contrapropostas que serão apresentadas em forma de emenda ao Congresso Nacional. É imprescindível a gente discutir para que não haja um cerceamento dos direitos daqueles que vêm lutando e conquistando por todos esses pleitos, né? Desde a Constituição Federal de 88, fortalecimento das garantias individuais. Então a gente não pode ter um retrocesso. E temos que, principalmente, observar que essas reformas elas não são benéficas para o trabalhador, nem para a sociedade, nem para a advocacia. Mas se a reforma da Previdência for aprovada, como foi colocada pelo Executivo, o presidente da OAB destaca que são estudadas ferramentas jurídicas para contestá-la. Se nós tivermos a aprovação desta proposta hoje, neste formato, eu não tenho dúvida nenhuma que a própria Ordem dos Advogados do Brasil também irá questionar judicialmente o que está aí posto. O encontro resultou em 3 direcionamentos. Primeiro, que as comissões de direito previdenciário das seccionais da Ordem encaminhem uma carta aberta para os representantes de setores da sociedade civil com as deliberações da reunião. Em seguida, que sejam feitas denúncias a órgãos internacionais de direitos sociais e humanos. E, por último, uma proposição legislativa. Um requerimento de auditoria nas contas da Previdência Social também foi amplamente discutido. Nos próximos dias, será formulada a proposta legislativa oficial da reunião, com a contribuição de todas as entidades participantes. Não é só dizer que somos contra. Nós somos contra porque traremos alternativas para o que foi exposto. A reforma na qual foi exposta, da forma que foi exposta, ela não tem condições de atender os anseios da população. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só, mas na semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.